Eu já gravei vários vídeos acerca do impeachment de Bolsonaro, porque é um tema que vai e volta, né? É um tema recorrente desde 2019, né? Nós estamos em 2021. O meu posicionamento, veja só, sempre nesses vídeos eu chamo a atenção que tem duas coisas que são necessárias separar, né? Uma coisa é se o impeachment é viável, é um mundo real, o que é, né? Outra coisa é o que deveria ser. E o que deveria ser é algo de mais controvérsia do que o que é. O que nós sabemos, vamos falar rapidamente, vou falar rapidamente do que é. O que nós sabemos é que o impeachment é uma coisa difícil de acontecer. Para que você tenha uma ideia, a Dilma só sofreu impeachment depois de um ano, 12 meses consecutivos, com avaliação na casa dos 10% de ótimo e bom. É preciso um desgaste muito grande. Por quê? Porque o voto tem muito peso. Quem chegou na cadeira de presidente da República foi a pessoa mais votada do Brasil e o voto tem muita legitimidade. Então você precisa acumular uma legitimidade muito grande do outro lado para tirar alguém que teve essa legitimidade pelo impeachment, né, que é uma maneira democrática. Pela violência, não. Né, você simplesmente vai lá e tira. Mas pelo impeachment você tem que alcançar uma legitimidade equivalente ou próxima da legitimidade do voto direto. E isso só ocorre com a soma de alguns fatores: crise econômica muito profunda, escândalos de corrupção, perda de apoio na opinião pública muito forte, manifestações de rua e conflitos intermináveis com parlamentares. Esses fatores todos têm que estar juntos. Se pegar o governo Temer, né? O governo Temer não teve manifestações de rua pedindo a saída dele. Teve uma avaliação muito baixa, muito ruim. E aí, quando se vota o impeachment, eu fiz essa conta, eu somei os votos dos deputados que votaram a favor do impeachment de Dilma. Quando você soma os votos, eles tiveram quase os mesmos votos, praticamente os mesmos, a quantidade de votos do que Dilma teve no primeiro turno, porque o legislador foi sábio ao exigir 2/3. Justamente por isso. Então o impeachment é uma barreira muito grande, há uma barreira muito grande para que ele ocorra. Então a realização dele é muito difícil. Impossível não é, tanto é que a gente viu no Brasil 2 vezes acontecer, mas é muito difícil. Tá? E Bolsonaro, o que ele fez recentemente, ele abrigou em seu governo e tenderá a abrigar mais após o resultado da presidência da Câmara, da eleição da presidência da Câmara, partidos do Centrão. Então se tornará mais próximo, nesse sentido, a um governo Temer, né, que colocou os parlamentares dentro do governo. Então o impeachment é muito difícil. De novo, não é impossível, mas ele não é, como se diz, o impeachment não é um piquenique. Né? O piquenique você vai lá e faz. Você junta os alimentos, junta o que você quer levar para o parque, coloca em cestas, leva lá algo para cobrir o gramado, convida algumas pessoas e faz. É simples. Né? O impeachment não é. O impeachment exige vencer muitos obstáculos. Então esse é o que é. Tá? O que deveria ser, toda a discussão do impeachment, as pessoas falam, bom, vale a pena enfrentar algo muito difícil, tentar fazer algo muito difícil para tirar um presidente que está sendo responsável pelas mortes de muita gente. Tá? Essa é a minha visão, né? Que ele é responsável por muitas mortes. Né? As mortes aconteceriam, como está acontecendo em todos os países, mas o Brasil podia ter muito menos se ele tivesse uma postura responsável, minimamente responsável que fosse. Tá? Então essa é a minha visão, mas não é a visão de outras pessoas. Muita gente não tem essa visão. Muita gente que apoia Bolsonaro, eu estou tentando sair do meu mundo, sair da minha bolha. O que significa sair da minha bolha? Mostrar para você e lhe alertar que tem pessoas, né, pessoas que não são más, pessoas que não são burras, que dizem o seguinte: não, essas mortes acontecem, pessoas que têm um conjunto de crenças diferentes da minha e da sua, e do seu conjunto de crenças. E em função do conjunto de crenças dela, elas dizem, não, o presidente está aí, sei lá se ele está fazendo, tá, mas a pandemia iria matar o presidente. Enfim, as pessoas pensam assim. Não há o que fazer, essas pessoas existem e essas pessoas apoiam o presidente da República.
isso tudo vai junto, né? Porque elas avaliam positivamente o presidente, elas consideram que ele não é responsável por essas milhares de mortes a mais. E porque eles consideram que ele não é responsável, elas apoiam o presidente. Então essas coisas vão caminhando juntas. E as pessoas têm outros argumentos, elas vão dizer, não, eu estou dizendo, não sou eu, de novo, não sou eu, e certamente não é você, a maioria daqueles que me acompanham aqui. Mas as pessoas vão dizer, olha, se ele tivesse se dedicado só à pandemia e não à economia, mais gente teria morrido por causa da fome, da economia. Enfim, as pessoas acreditam nisso. É um conjunto de crenças. Essas pessoas são brasileiros, fazem parte da nossa sociedade. E, portanto, elas não apoiam o impeachment. Daí a dificuldade de realizá-lo. Tá? Por que é necessário, aí mistura o dever ser com o que é. Por que é necessário um desgaste muito grande, às vezes longo, como foi o caso da Dilma, mais de um ano, daquela que ocupa a cadeira de presidente da República, né? Porque ele vai perdendo o apoio popular. Esse desgaste vai fazendo com que as pessoas o desaprovem cada vez mais. Queiram, de fato, que aquela pessoa saia. E aí os deputados se sentem mais à vontade de votar para que aquela pessoa saia, porque eles não colocarão em risco a sua reeleição. A grande massa do país, a grande maioria, quer vê-lo afastado. Se não for assim, eu diria assim, se Bolsonaro for afastado, isso é quente, né? Manifestações, todo mundo odiando, uma unanimidade, uma quase unanimidade, não um calor muito grande, um calor político muito grande. Vamos supor que ele fosse hoje afastado a frio, né? Você tenta entortar o ferro a frio, né? O ferro se entorta quente. Então, os deputados se reúnem, né, como que num passe de mágica, sem pressão do seu eleitorado, e eles decidem fazer o impeachment, porque eles, deputados, dizem, o Bolsonaro é responsável, eu não quero ver as mortes, vou fazer o impeachment, tira ele. Hoje, nas atuais circunstâncias, Bolsonaro, mobilizaria todos aqueles que lhe apoiam. Ele pode estar perdendo, mas não o suficiente, mas mobilizaria muito. E você teria um grupo gigante de ressentidos, né, apoiando o Bolsonaro. E ele poderia voltar na eleição seguinte. Tá? Isso seria um problemão. Né? Enfim, o Brasil já está numa situação complicada, já está num longo processo de crise política. E isso pioraria e tornaria mais difícil sair dessa longa crise. Imagina, tira Bolsonaro agora, ele consegue mobilizar esses ressentidos, ele fica, que seja, 4 anos inelegível, 8 anos, depois volta com mais força, porque todos esses ressentidos querem dar o troco. Né? Então, olha, seria uma complicação isso, uma complicação imensa. Né? Por isso que eu falei, o que mistura com o que deveria ser. Eu tenho muita dificuldade aí pensando já no mundo prescritivo, não é o mundo da ciência, não é o mundo da ciência política, pensando em prescrever. Eu teria muita dificuldade hoje de dizer, olha, um remédio agora, nesse exato momento, para o Brasil, seria o impeachment. Eu acho que se ele ocorresse, poderia não ser remédio algum, dado o nível de desorganização, Mourão, nós não sabíamos o que ele faria, a imprevisibilidade, como ele lidaria com o mundo político. Imagina, né, se já há uma paralisia por conta da má vontade de Bolsonaro, poderia haver uma paralisia, não por conta essa mesma paralisia, não por conta de má vontade, mas por conta da falta de confiança de Mourão vis-à-vis os políticos. Né? Por que os políticos não confiariam? Né? Porque ele nunca transitou nesse mundo, ele não é conhecido, ele nunca negociou, ele seria um newcomer, né? Como se fala no inglês, newcomer, ele seria um novato ali dentro. E como é que você confia no novato? Você não sabe como ele funciona. Né? Bolsonaro, para o bem, para o mal, talvez não tenha nem para o bem, né, mas todo mundo já sabe como funciona. Então, você não troca o certo pelo incerto. É uma maneira de pensar. Tá? Então, a paralisia resultante de um eventual governo Mourão poderia ser equivalente a uma paralisia que vivemos hoje. Tá? É claro que se você for a favor de impeachment, vai dizer óbvio que não, óbvio que não. A gente não sabe, simplesmente não é óbvio nada. Tá? Então, a dificuldade de prescrever o impeachment vem daí. Se Bolsonaro é tão ruim, se a sociedade brasileira o rejeita tanto,
se isso é uma ferida enorme para a sociedade. Isso ficará marcado e Bolsonaro será expelido do poder na eleição de 22. E aí, neste caso, né, na minha visão, seria uma maneira muito sustentável de retirá-lo do poder. Sustentável em que sentido? Pelo voto, né, de não deixar os ressentidos agirem, ainda que ele venha a tentar fazer isso, dizendo que as eleições, nesse caso, seriam fraudadas, urna eletrônica, toda aquela história. Ele poderia voltar 4 anos depois, sem dúvida, dependendo do desempenho de quem o derrotasse. Mas é fato que seria muito mais sustentável retirar Bolsonaro no voto, caso a sociedade brasileira, a maioria ache isso. Pode ser que a maioria não ache. Pode ser que a maioria, lamento, né, do meu ponto de vista, em outubro de 2022, diga não, toda essa gente morreu, ele foi absolutamente genocida, fascínora, etc., mas eu quero ele como presidente. As pessoas podem dizer isso. Né? É o eleitorado, é a democracia. Né? A democracia não vale só quando está no poder o presidente que você gostaria, que eu gostaria. A democracia vale em qualquer circunstância. Aliás, ela é mais testada quando tem alguém que nós não gostamos e nós aceitamos, né, porque nós somos democratas. Né? Bom, basicamente isso. Quer dizer, eu acho que a discussão aí fica muito entre o quanto de ressentimento e o quão ruim isso seria para o Brasil, um impeachment ressentimento gerado por impeachment. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga pessoas, amigos, parentes, para se inscreverem no canal. É um canal de análise política. Um grande abraço.